Existe um tipo de pensamento que parece inteligente. Ele soa maduro, responsável, até admirável. Mas, silenciosamente, ele destrói qualquer chance real de prosperidade. Esse pensamento não falha porque é fraco. Ele falha porque é confortável. E conforto no mundo real não produz dinheiro. Se você observar com atenção, vai perceber que a maioria das pessoas que nunca sai do lugar não é preguiçosa. Elas são mentais demais, analíticas demais, preparadas demais. Elas vivem presas em um estado que parece evolução, mas é apenas adiamento sofisticado. Antes de qualquer movimento, elas pensam. Antes de qualquer decisão, elas calculam. Antes de qualquer risco, elas simulam todos os cenários possíveis, inclusive os que nunca vão acontecer. E enquanto isso, o dinheiro continua indo para quem age. Esse vídeo não é sobre falta de conhecimento financeiro. É sobre o tipo de mente que nunca transforma conhecimento em resultado. Porque o dinheiro não responde ao pensamento. Ele responde ao movimento. Existe uma mentira moderna que se espalhou como virtude. Quanto mais você planeja, menores são seus riscos. Na teoria, isso parece verdade. Na prática, isso paralisa. O que ninguém te conta é que existe um ponto invisível, onde planejar deixa de ser estratégia e vira anestesia. Nesse ponto, o cérebro não está mais tentando vencer. Ele está tentando evitar dor. Sigmund Freud já dizia que grande parte do comportamento humano é guiada pelo princípio do prazer, ou mais precisamente, pela fuga do desprazer. E pensar demais é uma das formas mais elegantes de evitar desconforto. Quando você planeja excessivamente, você não está tentando ganhar mais dinheiro. Você está tentando não se sentir incompetente, exposto ou vulnerável. Planejar vira um escudo psicológico. Você sente que está fazendo algo, mesmo sem fazer nada. E o cérebro adora isso. Daniel Kahneman explicou que nossa mente opera em dois sistemas. Um rápido, intuitivo, orientado à ação. Outro lento, analítico, pesado. O problema começa quando você usa o sistema lento para decisões que exigem ação imperfeita. O dinheiro vive em ambientes imperfeitos. Mercados são caóticos. Oportunidades são incompletas. Informações nunca estão todas disponíveis. Quem espera clareza total nunca entra no jogo. Enquanto você analisa, alguém com metade da sua inteligência executa com 30% de certeza e aprende no processo. E aqui está o ponto cruel. O mercado recompensa quem aprende rápido, não quem pensa bonito. Pessoas presas em planejamento infinito costumam repetir uma frase perigosa. Ainda não é o momento certo. Mas o momento certo é uma ilusão criada pela mente para postergar decisões que ameaçam a identidade. Porque ganhar dinheiro exige algo muito específico. Aceitar parecer incompetente por um tempo. E isso fere o ego. Carl Jung chamava isso de confronto com a sombra. A sombra não é o fracasso externo. É a possibilidade de você não ser tão bom quanto imagina. Planejar demais evita esse confronto. Enquanto você está planejando, você ainda é potencial. Você ainda é promissor. Você ainda não falhou de verdade. Mas potencial não paga contas. Existe um padrão claro entre pessoas financeiramente estagnadas. Elas confundem clareza mental com progresso real. Elas acham que entender é o mesmo que avançar, que mapear é o mesmo que conquistar, que estudar é o mesmo que aplicar. Mas o dinheiro só respeita a aplicação. Você pode entender tudo sobre investimentos e nunca investir. Pode entender tudo sobre negócios e nunca vender. Pode entender tudo sobre riqueza e continuar pobre. Não por falta de capacidade, mas por excesso de pensamento. Friedrich Nietzsche dizia que o pensamento que não se transforma em ação se torna ressentimento. E é exatamente isso que acontece. Com o tempo,
Quem planeja demais começa a desenvolver raiva de quem age, desprezo por quem arrisca, cinismo em relação a quem ganha dinheiro. Deu sorte, não é sustentável. Isso vai quebrar. Essas frases não são análises, são mecanismos de defesa. Elas protegem o ego de admitir uma verdade simples e dolorosa. Alguém com menos medo está mais à frente. Outro efeito colateral do planejamento excessivo é a falsa sensação de controle. Quando você analisa tudo, você sente que domina o cenário. Mas controle absoluto não existe no mundo financeiro. O que existe é tolerância ao erro. Pessoas que ganham dinheiro erram rápido, erram pequeno e erram em movimento. Pessoas que pensam demais erram uma vez só, grande, porque nunca treinaram errar. B. F. Skinner mostrou que comportamento é moldado por reforço. Se você reforça o hábito de pensar antes de agir, seu cérebro aprende que pensar substitui ação. Com o tempo, agir começa a parecer perigoso. Pensar começa a parecer seguro. E esse é o início da estagnação financeira crônica. Existe também uma relação direta entre planejamento excessivo e consumo emocional. Quem não age, acumula tensão. Quem acumula tensão busca alívio. E o alívio raramente vem da disciplina. Ele vem de dopamina barata. Compras impulsivas, apostas, promessas de enriquecimento rápido. Consumo para anestesiar frustração. Você não gasta mal porque não entende dinheiro. Você gasta mal porque está compensando a falta de movimento com prazer imediato. O cérebro quer recompensa. Se ela não vem do progresso, vem do consumo. E aqui está uma verdade que quase ninguém aceita. Pensar demais antes de agir é uma forma de pobreza mental. Não porque pensar seja ruim, mas porque ele está sendo usado no momento errado. O pensamento que produz dinheiro vem depois da ação, não antes. William James dizia que o sentimento segue a ação, não o contrário. O mesmo vale para clareza, confiança e estratégia. Você não age quando tem clareza. Você ganha clareza porque agiu. Inverter essa ordem é o que mantém pessoas inteligentes financeiramente travadas por décadas. Existe um tipo específico de pessoa que sofre mais com isso. Pessoas inteligentes. Elas criam modelos mentais sofisticados para justificar a inércia. Elas chamam medo de prudência, chamam adiamento de estratégia, chamam paralisia de perfeccionismo. Mas o mercado não premia sofisticação interna. Ele premia execução externa. E a execução nunca é limpa. Pessoas que constroem riqueza entendem algo simples e brutal. Não existe decisão sem perda. Não existe movimento sem erro. Não existe dinheiro sem desconforto. Então elas param de negociar com a própria mente. Elas decidem agir mesmo com dúvida. Elas entram no jogo antes de se sentirem prontas. Elas aceitam aprender em público. E isso muda tudo. Se esse vídeo está te incomodando, é porque em algum nível você reconhece esse padrão em si. Talvez você tenha ideias. Talvez você tenha planos. Talvez você tenha conhecimento. Mas talvez esteja usando tudo isso como abrigo emocional. Pensar demais parece inteligência, mas sem ação é apenas medo bem articulado. Existe algo ainda mais perigoso do que nunca ganhar dinheiro. É se acostumar com a sensação de estar sempre quase lá, quase pronto, quase decidido, quase confiante. Esse estado intermediário se torna uma prisão confortável, porque enquanto você está quase, você ainda pode se iludir de que tudo depende apenas de mais um ajuste mental. Mais um vídeo, mais um livro, mais uma análise. E o cérebro adora isso. Ele prefere a promessa de sucesso futuro ao risco do fracasso presente. Só que o tempo não respeita promessas internas. O mundo real não para esperar você se sentir seguro. Enquanto você refina o plano, o mercado muda. Enquanto você ajusta na estratégia, a oportunidade passa.
Enquanto você pensa, alguém executa errado e aprende certo. Existe um fenômeno psicológico pouco falado chamado ilusão de preparo. É quando a mente confunde esforço mental com avanço real. Você se sente produtivo porque está cansado. Você se sente responsável porque está preocupado. Você se sente inteligente porque consegue prever tudo que pode dar errado. Mas nenhuma dessas sensações produz dinheiro. O dinheiro surge quando existe exposição ao erro. E pensar demais elimina exatamente isso. Jean-Paul Sartre dizia que o ser humano está condenado à liberdade. O que ele queria dizer é simples e brutal. Não decidir também é uma decisão, só que terceirizada para o tempo. Quando você evita agir, você não evita consequências. Você apenas escolhe consequências que não controla e o preço disso aparece depois, aos poucos. Na forma de arrependimento silencioso, de comparação constante, de uma sensação incômoda de que você poderia estar em outro lugar. Outro efeito devastador do planejamento infinito é que ele atrofia a confiança prática. Confiança não nasce da certeza, ela nasce da repetição de ação. Quando você passa tempo demais pensando, seu cérebro não coleta evidências de competência. Ele só coleta evidências de hesitação. Com o tempo, agir começa a parecer algo distante, arriscado, não natural. E isso cria um ciclo perigoso. Você não age porque não confia. E não confia porque não age. Pessoas que produzem dinheiro quebram esse ciclo de forma quase rude. Elas agem antes da mente entrar em debate. Elas entendem algo que muda tudo. Pensar não deve vir antes da decisão. Deve vir depois. Primeiro você decide, depois você ajusta. Quem tenta ajustar antes de decidir, nunca decide nada. Existe uma diferença fundamental entre estratégia e paralisia disfarçada. Estratégia responde a uma decisão já tomada. Paralisia tenta evitar que a decisão aconteça. Pergunte a si mesmo, com honestidade brutal: estou pensando para melhorar algo que já comecei? Ou estou pensando para não começar? Essa pergunta corta ilusões. Outro ponto que quase ninguém fala. Pensar demais corrói a sua identidade. Porque identidade é construída por ações repetidas, não por intenções. Se você repete o padrão de analisar sem executar, seu cérebro passa a te reconhecer como alguém que não conclui. E quando sua própria mente não confia em você, tudo fica mais pesado. Decidir dói mais. Agir parece mais arriscado. Qualquer movimento exige um esforço desproporcional. Não porque você não é capaz, mas porque treinou o cérebro para evitar compromisso. Pessoas ricas, no sentido psicológico da palavra, entendem uma regra simples. Não existe clareza antes do movimento. Existe clareza dentro do movimento. Você não enxerga o caminho antes de andar. Você enxerga enquanto anda. E aceitar isso muda tudo. Talvez, em algum nível, você esteja esperando uma permissão invisível, um sinal, uma confirmação absoluta de que vai dar certo. Mas ela não vem. Nunca veio. E nunca virá. Porque o mundo não funciona assim. O que vem é a decisão. E depois dela, as consequências. Boas e ruins. E é exatamente isso que constrói resultado. Se você levar apenas uma coisa desse vídeo, que seja esta: o pensamento que nunca produz dinheiro é aquele que tenta eliminar o risco antes de agir. Risco não se elimina. Risco se gerencia em movimento. Tudo o que vem antes disso é apenas conversa interna. Agora, o ponto mais importante de todos. Se você se reconheceu nesse padrão, não transforme esse insight em mais um pensamento bonito. Não assista esse vídeo, concorde mentalmente e siga igual. Isso seria apenas mais uma forma elegante de adiar. Em vez disso, faça algo simples e desconfortável agora. Escreva nos comentários uma decisão que você vem adiando há tempo demais.
mesmo que seja pequena. Não para mim, para você. Quando você declara uma decisão, o cérebro entende que o jogo mudou. E se esse vídeo fez sentido, compartilhe com alguém que você sabe que pensa demais e age de menos. Não como julgamento, como espelho. Porque no fim, o dinheiro não vai para quem pensa melhor. Vai para quem decide, mesmo com medo. E agora, a pergunta final não é se você concorda com tudo isso. A pergunta é: você vai continuar planejando ou vai finalmente se mover?